Boa noite a todos e todas, de todos os polos. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de revisão de ciência política e direitos sociais. Pessoal, vocês já passaram por uma jornada de algumas disciplinas, estão fazendo a minha. Já escutei os burburinhos aí, nossa, mas que disciplina difícil. Ai, mas que essa disciplina, ela é muita teoria. E de fato é. Tá? Então, a gente tem que começar a dizer as coisas como elas de fato são. Tá? Vocês estão num curso... Primeiro, eu quero começar por aí. Vamos nos localizar. Vocês estão num curso de formação para administração pública. E alguns conceitos são necessários. Sabe por que são necessários, pessoal? Amanhã vocês vão fazer parte da ENAP. Vocês vão fazer parte da Escola de Administração Pública do Estado. Vocês vão fazer parte da gestão pública. Então, a gente tem que primar pela formação de vocês, tá? Então, conceitos como Estado, eles são extremamente necessários. Então, quando eu trago um conceito de Maquiavel, eu trago um conceito de Thomas Hobbes, Rousseau, Montesquieu, Locke e Foucault ou Weber, é justamente nessa simetria. E aí vocês têm um processo, tá? Um processo de aprendizagem. Como é que funciona? Ele é via remota. Eu posto a aula, dentro dessa aula tem um texto, dentro desse texto tem uma aula gravada, e além da aula gravada, tem um material complementar. Na sequência, o que aparece? Os exercícios, tá? Vem os exercícios. E aí, o que acontece nesses exercícios? Gente, eu estou qualificando vocês como alunos do ensino superior e, sobretudo, como alunos que tem possibilidades de fazer análise além do óbvio. Além do óbvio. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou perguntar numa questão quem escreveu O Príncipe, Thomas Hobbes, Maquiavel, Rousseau ou Montesquieu. Isso é o óbvio. A aula está sendo gravada. Isso é o óbvio. Eu vou para além do óbvio. Nós precisamos trabalhar isso, porque vocês vão fazer amanhã uma prova, repito, de um concurso público da Fundação Getúlio Vargas. Ele vai exigir interpretação de texto, ele vai exigir elementos além do que vocês estão no processo de obviedade, tá? Então, é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, é isso, tá, gente? Então, não vou dar questões óbvias nos exercícios, porque senão, de fato, fica muito redundante a aula. E aí, pessoal, o que acontece? É nesse sentido que a prova vai vir. Não é na obviedade, ela vai vir uma prova. Eu quero começar fazendo a revisão da seguinte forma, eu quero me comprometer com vocês aqui. O que acontece? Todos estão acompanhando a aula aí, pessoal? Me dá me dá um sinal aí, porque eu, por enquanto, só vejo... isso, joia, joia, joia. Se alguém quiser falar no microfone. Estou, tá. Obrigado. Tá ok. Sim, ok, acompanhando. Pois não, Amanda, pode falar. Acompanhando. Perfeito, obrigado, Amanda. Beleza, então vamos lá. Pessoal, vocês leram os textos, viram os slides e etc. Então vamos começar do Maquiavel. Só que nós vamos começar diferente, tá? Nós vamos começar diferente. Eu vou compartilhar com vocês o exercício que vocês fizeram. Acompanha aí, tá? Vamos buscar o exercício que vocês fizeram. Eu vou compartilhar. Eu não os verei, tá? Eu não os verei. Isso eu estou acreditando que todo mundo fez o exercício, tá, gente? Estou acreditando que vocês fizeram as atividades. Então, vamos lá. Tela cheia, deixa eu compartilhar. Tá, vou compartilhar aqui. Vou compartilhar, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Beleza? Bom, a hora que estiver compartilhando, vocês me avisam aí. Eu tô esperando aqui compartilhar. Ele ainda não começou a compartilhar. Deixa eu entrar até pelo celular aqui também. Eu vou fazer o seguinte, vou entrar pelo celular que eu consigo ver direitinho aqui como é que está essa questão. Então, vamos lá. Aparece para vocês aí o exercício? Por gentileza, me diga se aparece o exercício. Sim. Sim? Eu não estou vendo vocês mais, tá, gente? Eu não estou vendo bem vocês. Pequeno, mas dá para aparecer. Sim. Beleza. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só dar
aqui pedir para entrar, que sou eu mesmo, tá? Que estou pedindo para entrar, permitir, que aí eu vejo aqui. Bom, então vamos lá. É o seguinte. O exercício está colocado aí para vocês. Ele diz o seguinte. Pessoal, acompanha aí, por favor. A aula assisti tudinho, ele tá fazendo só a revisão. Pessoal, desliga o microfone aí que a gente está falando, por favor. Só por gentileza. Vamos lá. Maquiavel teve uma curta passagem em cargos públicos no governo florentino, em um período complicado, de grande instabilidade política, na qual o poder passava de mão em mão em espaços de tempo relativamente curtos. Nessa troca de governantes, o referido escritor acaba demitido e exilado em seu próprio país, proibido de ocupar qualquer cargo público, inclusive com a estadia na prisão. Já em liberdade, retorna à propriedade herdada de seus pais e vive modestamente longe do glamour da vida pública. Nesse período, recluso, ele passa a examinar os pensadores clássicos e redige suas obras, dentre as quais cabe destacar a mais importante, que marcou seu nome na história, o pensamento político O Príncipe. Nessa obra, em específico, marque a opção correta. Gente, tudo que esse enunciado falou foi o que foi dado na aula. Primeiro, Maquiavel é um teórico italiano, certo? Segundo, além dele ser um teórico italiano, ele também falava das questões como elas deveriam ser. E ele vive um período da Itália esfacelada. Então, vivendo um período da Itália esfacelada, uma Itália conturbada, onde há uma disputa de poder. Ele vivenciava um período em que ele trabalhava, no primeiro momento, para um governo. E esse governo é deposto. Ao ser deposto, ele vai preso, torturado e exilado, certo? O que acontece nesse cenário? Acontece o seguinte, a partir daí, no exílio, ele vai escrever um livro, O Príncipe. O Príncipe é um livro pragmático, tá? E aí, esse livro pragmático traz algumas características. Quais são elas? São de que o príncipe tem que fazer de tudo para conquistar e se manter no poder. Isso é o início do que eu tenho que falar. Vamos lá. Alguém tem algum ponto que queira levantar antes de eu falar qualquer coisa? Vamos lá. Então, vamos lá. Me ajudem aí. Pegando as opções. Se ele falou tudo isso aqui, vamos lá. E de dentro vocês estudaram. Essa sentença aqui, eu vou ler com vocês. Se essa sentença é verdadeira. Busca pela verdade real das coisas. Sim ou não? Sim ou não? Me ajuda aí. Só alguém responde no microfone. Sim ou não? Primeira coisa. Sim ou não? Não. Maquiavel era pragmático. Calma, gente. Vamos lá. Maquiavel era pragmático. Ele queria as coisas como ele é. Então, vamos lá. Sim ou não? A busca pela verdade real das coisas. Sim ou não? Sim. E acredita que essa verdade transcende ao próprio homem e só é encontrada na fé, na religião. Maquiavel falou algum momento da religião, pessoal? Sim ou não? Não. 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 Então, essa questão, ela tá o quê? Errado. Certo ou errado? Errado. Pronto. Vamos para a próxima. Eu vou pular a certa aqui e vou para a próxima. Vocês estão entendendo? Alguém está tendo alguma dúvida do que eu estou explicando aqui, gente? Ou não? Repito, essa é uma revisão. Eu estou falando de um teórico, Maquiavel, que ele vai... Pois não. Na primeira questão, tem o primeiro parágrafo, a primeira frase, no caso, Tá Maquiavel é correto, na primeira questão. Mas, ao término da colocação, é errado. Exato. Isso. Exato. Entendi. É a Help que falou? Isso, a Help. Isso, Help. Entenderam por que precisa ler a Desde questão já até o quero fim? pedir desculpa por não ter participado na aula passada, mas foi por motivo de saúde. Não, tranquilo, Help. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Vocês estão entendendo que vocês têm que ler, então? Por que precisa ler tudo? A primeira parte, ela está certa. Só que a segunda parte está errada. Ele nunca mandou procurar religião. Ele mandou procurar nas coisas terrenas.
Podemos continuar? Segundo, eu vou pular a 2, tá? Porque a 2 é a correta. Estuda a natureza humana ao longo da história e define que as paixões humanas são verdadeiras e refletem a atitude ética diante da política. Ele manda o príncipe ser guiado pela paixão? Ele manda o príncipe ser guiado pela paixão ou pela razão? Pela razão. Pela razão. Tá certo ou tá errado? Errado. Errado. Certo ou errado, turma? Me ajuda aí, vamos lá, certo ou errado? Errado. 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 Tá errada a questão. Maquiavel é o cara da praticidade. Prático, sempre prático, nunca paixão. Você tem que ser razão, racionalidade. Então essa questão tá errada. Vamos para outra. Centrado ainda em seu idealismo característico. Salienta a importância... Olha de novo aqui, gente, ó. Salienta a importância e a centralidade da Igreja Católica. Preciso ler o resto? Tá certo ou tá errada essa questão? Errado. Errada. O que acontece? 1 tá errada, 3 tá errada, 4 tá errada. Vamos para a próxima? Aí ela diz o seguinte, a 2. Formula que a ordem deve permear a política. Olha só, formula que a ordem que deve permear a política não é a divina, e sim deve ser construída pelos homens para se evitar o caos e a barbárie. Certo ou errado? Certo. Ou seja, não é a ideia do divino que deve nortear os homens, mas é a ideia do racional dos humanos. Por quê? Porque Maquiavel era pragmático. Dúvidas nesse primeiro ponto, gente? Não. Alguém não entendeu? Tá o momento de vocês discutirem agora. Alguém não entendeu? Na prova, vamos lá, na prova, como é que vai funcionar? Deixa eu voltar aqui mais um. Na prova, como é que vai funcionar? Quem participou da outra revisão, o que eu combinei, gente? O que eu combinei quem participou da última revisão? Manifesta aí, por favor, quem participou. O senhor ia tirar das questões dos exercícios, atividade para a prova. Exatamente, Help. Obrigado, Help. Eu não consigo ver os polos agora, tá, gente? Eu não consigo ver os polos porque eu estou compartilhando com vocês. Vocês estão vendo aqui, questão 1, 2, 3, 4 e 5. Estão vendo essas questões, gente? Aqui que eu estou clicando nelas. 1, 2, 3, 4 e 5. Do jeito que está aí, eu vou tirar para a prova. Todas de Maquiavel? Não. 1, 2 no máximo. Tá claro? Claro. Tá claro, turma, dos polos? Agora, fazendo a questão do jeito que eu fiz, estava difícil, gente? Não. Estava difícil, gente? Então, vamos lá. Vamos mais um. Eu vou fazer mais um. Eu não vou fazer todas as questões, tá, gente? É revisão. Revimos o Maquiavel. Vamos mais uma. Vamos abrir mais um aqui. Vamos ver se abre mais uma. Vamos abrir mais um aqui. Desculpa, vamos abrir mais um aqui. Vamos abrir mais um e depois eu volto vamos para o Thomas Hobbes. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, tá aqui. Mais uma do Maquiavel. Vamos lá. Vamos lá. Vou ler com vocês. Acompanha aí. Turma, vocês estão acompanhando, Helena, aí? Estão acompanhando, Helena? Vamos lá. Eu vou ler bem devagar. O príncipe, desejoso de se manter no poder, tem de aprender os meios de não ser bom e fazer uso ou não deles, conforme a necessidade. Considerando a teoria de Nicolau Maquiavel e ainda analisando o trecho apresentado, assinale o significado subjacente dessa afirmação. O que significa significado subjacente? O significado implícito, o que está dentro do que ele está perguntando. Podemos ir lá? O que ele disse aqui? O príncipe tem que fazer só bondade, gente? O príncipe, para Maquiavel, tem que fazer só bondade? Sim ou não? Não. Não. O príncipe tem que fazer o que for necessário. Aí ele diz o seguinte, mas ele também não diz que o príncipe tem que ser mau, tá? Verdade. Ele não diz isso, ele não diz que, olha só,
que o príncipe tem que ser mau. Ele tem que dizer o seguinte, é preferível que ele seja amado, mas na impossibilidade dele ser amado, que ele seja temido. Então, vamos lá. Vamos pegar a primeira. A bondade é incompatível com a eficácia política e a manutenção do poder. Ser bom é incompatível para Maquiavel com a política? Eu acabei de responder a pergunta com a frase que eu falei anterior. A bondade é incompatível com a política? Sim. De novo, vou repetir de novo. Eu disse o seguinte, é preferível ser amado, mas na impossibilidade de ser amado, que seja Temido. Mas ele disse que não é bom ser amado? Ele falou que não é bom ser amado? É preferível ser amado. Então vamos lá, a bondade ela é incompatível. Ela é incompatível com a eficácia política? É isso que o Maquiavel falou, que ela é incompatível? Sim ou não? Não, Maquiavel não falou que é incompatível. Ele só disse que não pode ser bonzinho toda hora. Estão acompanhando? Sim ou não? Sim. Vamos continuar. A bondade é uma fraqueza que pode ser explorada pelos adversários políticos? Olha só. Calma. Isso é verdadeiro. De fato, Maquiavel. Só que peraí. O que o comando da questão está falando? Que você tem que aliar isso daqui ao que ele falou aqui em cima. Ó, o príncipe desejoso de se manter no poder. Olha, você tem que pegar o que está mandando a questão. De aprender os meios de não ser bom e fazer uso deles, conforme as necessidades. Ele não está falando em adversários políticos. Ele falou nesse trecho em adversários políticos? Não. Então, essa daqui está certa ou está errada? Errada. Tá errada. De acordo com isso, com o trecho apresentado, analisando o trecho apresentado. De novo. Outra, a moralidade deve ser sacrificada em prol da estabilidade e da segurança do governo? O que ele está dizendo? A pessoa tem que ser totalmente imoral? Sim ou não? Não, Maquiavel não falou que você tem que ser imoral. Ele falou que você vai ter que tomar algumas atitudes, mas ele não disse para você ser totalmente imoral. E principalmente de acordo com o exemplo daqui. Tá claro? Vamos para a última questão? Olha, eu vou ler de novo a frase. O príncipe desejoso se manter no poder tem de aprender os meios de não ser bom e fazer uso ou não deles conforme a necessidade. A última questão, ele está falando do significado subjacente, ou seja, que está relacionado com isso. O príncipe tem que ser astuto? Sim ou não? Sim. Se necessário, ele tem que ser dissimulado? Sim ou não? Sim. São habilidades necessárias para o príncipe se assegurar no poder? Sim ou não? Sim. Então, é essa a questão. Viram que lendo as coisas a gente consegue fazer tudo, pessoal? Viram, pessoal? Sim. Deixa eu só dar o ok aqui para ter um pessoal querendo entrar. Deixa eu só dar o ok aqui. Aliás, deixa eu me colocar como no celular, porque aí eu consigo colocar aqui também como é que se fala? Como co-organizador. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu me colocar aqui. Aqui. Como co-organizador. E aí eu consigo ver quem está pedindo para entrar. Ah, não. Eu estou como co-organizador aqui. Aqui. Organizador, sua apresentação. Deixa eu ver aqui se é esse aqui. Isso. Então, vamos lá. Voltando para cá. Ficou claro para todo mundo, pessoal, como é que eu vou pedir na prova Maquiavel? Deixa eu voltar nas questões, voltando lá. Vamos voltar lá. Vocês têm uma questão, duas questões, 3 questões, 4 questões, 5 questões. Dessas questões, gente, presta atenção. Do jeito que está escrito aí, eu vou colocar na prova. Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Não. Por enquanto, não, professor. Professor, Senhora. vai usar todos os teóricos na prova?
Vou usar todos os teóricos. Ah, sim. Todos os teóricos. Tá ok? Agora, eu vou dar uma questão bônus para vocês, que vai ser a próxima. Posso passar para frente? Posso fechar aqui? Pode sim. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu dar uma questão bônus para vocês. E aí, paciência, quem participou, quem não participou, eu vou interromper aqui para eu ver vocês melhores. Deixa eu interromper aqui para ver vocês melhores. Pronto. Eu vou dar uma questão bônus para vocês. Do Maquiavel, quem está participando, tem 55 pessoas. Eu quero dizer que nós somos mais que 55 pessoas. Nós somos mais que 55 pessoas. Quem está aqui tá bem. Quem está aqui está bem. Quem não está, paciência. Foi avisado que tinha a revisão. Foi ou não foi, pessoal? Foi. Sim. Aí a minha pergunta agora é o seguinte. Depois, eu vou primeiro falar do Maquiavel, depois eu volto nisso aqui. Daqueles que antes tinham feito as questões, entender agora a relação da questão com o conteúdo ministrado? Sim. Sim. Era um bicho de 7 cabeças a questão? Não. Não. Mas não era simples. Não é você chegar... Porque, repito, eu não vou trabalhar com vocês, e aí é uma característica metodológica da disciplina. Eu não vou trabalhar com vocês obviedade. Eu não vou perguntar quem escreveu o Leviatã, quem escreveu Maquiavel, o Príncipe, quem escreveu o Espírito... Não vou fazer isso, gente. Eu estou formando os melhores administradores públicos do Estado. Que dirá do Brasil. Pois não, Help. Pode falar, Help. Estou dizendo amém. Ah, sim. Dito isso, José, agora eu vou dar uma questão bônus para vocês. Maquiavel fechou? Alguém tem mais alguma dúvida do Maquiavel? Eu não vou dizer qual é a questão que vai cair. Também não, né, gente? Aí é muito. Eu estou dizendo que tem 5 questões daquelas que eu dei, que eu vou cobrar na prova igualzinho. 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 Aí, mais do que isso, só se eu falar, vai cair essa. Vai cair, aí não. Agora, eu vou dar uma questão bônus para vocês. Vou dar uma questão bônus para vocês. Posso passar para a próxima? Pode. Posso passar para a próxima? Então, vamos lá. Desses 2 autores, anota aí quem tiver caneta. Desses 2 autores, eu vou matar 2 autores, matar no sentido... Vou resolver a situação, tá, gente? Matar no bom sentido. Ó, depois que aluno que não assistir essa aula vai achar, depois de não assistir, paciência. Vamos lá. Desses 2 autores que eu vou falar agora, e anota, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Gente, se agora, depois dessa, não acertar essa questão, aí eu não sei o que eu faço da minha vida, não. Eu vou perguntar, eu vou dar para vocês qual o conceito de contrato social para um e para o outro, e de estado de natureza. Qual o conceito de contrato social para um e para o outro, e de estado de natureza? Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Conceito de contato social. Para Thomas... Isso, para Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Anotou aí, José? Contrato social e o quê, professor? Eu vou repetir, Simone, vamos lá. Qual o conceito de contrato social para Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau e estado de natureza? Ou o contrário, qual o conceito de estado de natureza para Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes e contrato social? Na verdade, a ordem é o contrário, tá? Na verdade, a ordem é o contrário. Pois não, Júlia? Pois não, Júlia? Não, professor, boa noite. Boa noite. É só um comentário mesmo assim, parece que como as pessoas falam tanto da sua matéria, mas elas não entendem que a necessidade da sua matéria chama-se leitura. Se você não lê de novo, o conteúdo você não consegue entender a questão. Exatamente, Júlia. Muito obrigado pela sua colocação, porque realmente é uma matéria teórica, é uma matéria que tem que fazer a leitura, entender. E eu volto a dizer a vocês, gente, lá no futuro, vocês vão me agradecer. E eu digo isso para você.
quem escreve bem é quem lê. E quem lê escreve bem. É proporcional. E vocês vão me agradecer porque vocês vão escrever artigo, vocês vão pegar autores, vocês vão, Help, escuta aí, Help, eu já te falei, eu fui lá no teu campo. Vocês vão passar em concurso público, vocês vão pegar a questão, olhar e rir. Vocês vão passar em concurso público e vocês vão falar, nossa, o professor tinha razão. Então a Júlia tem razão no que ela está falando. É leitura. Tem que ler, e ler devagar, não é pegou e... Ah, é isso. Bom, Júlia, muito obrigado, Júlia. Gente, aos 56 alunos que estão aqui, acompanha aí, tá? Acompanha comigo aí. Eu vou explicar o que é o estado de natureza para cada um deles e o que é o contrato social. E vou explicar devagar. E eu estou dizendo que é uma questão bônus. Vamos lá. O contrato social... Eu não vou abrir slide não, tá, gente? Se eu for abrir um slide, você já tem esse slide. Você já tem esses slides. Aliás, primeiro estado de natureza. Eu vou bem devagar. Me acompanha aqui, por favor. O estado de natureza, para Thomas Hobbes, presta atenção, turma, de administração pública. O estado de natureza, para Thomas Hobbes, é um estado de guerra de todos contra todos. Repito bem devagar. O estado de natureza, para Thomas Hobbes, é a guerra de todos contra todos. Nesse estado de natureza, de guerra de todos contra todos, o Thomas Hobbes tem uma visão pessimista do ser humano, aonde ele é mau, é egoísta, ele é traidor. O homem é o lobo do homem. Repetindo, nesse estado de natureza, de guerra de todos contra todos, o homem é mau, o homem é egoísta, o homem é o lobo do homem. Para que ocorra e as pessoas não se matem umas às outras, Thomas Hobbes, ele conceitua, ele cria um mecanismo que é uma convenção social, que é um acordo entre as pessoas para não se matarem, que ele deu o nome de contrato social. Então, o contrato social para Hobbes... Olha, eu já estou respondendo o que é o contrato social para Hobbes. O contrato social para Hobbes é o instrumento apaziguador. De novo, o contrato social para Hobbes é o instrumento apaziguador, que vai trazer a paz. Tá? Que vai trazer a paz dentro desse processo de guerra de todos contra todos. E aí, pessoal, a pergunta é, como fazer isso? Para Thomas Hobbes, o estado de natureza, a partir de que foi feita essa guerra de todos contra todos, e existe o contrato social, o que vai acontecer? As pessoas, para Thomas Hobbes, abrem mão totalmente do direito de se governar. Repetindo, para Thomas Hobbes, no contrato social, as pessoas abrem mão totalmente do direito de se governar para um soberano absoluto, para um soberano, um rei, em prol da paz e da segurança. Em prol da paz e da segurança. Esse rei vai garantir para essas pessoas a paz e a segurança. Em prol da paz e da segurança. Este é o conceito de estado de natureza e de contrato social para Hobbes. Uma vez que as pessoas abriram mão totalmente do direito de se governar para Hobbes, toda e qualquer revolução, ela é ilegítima. Ela não tem legitimidade. Por quê? Porque você abriu mão totalmente. Quem manda em você é o soberano. Ponto. Parei por aqui o Hobbes. Alguém tem alguma dúvida do conceito de estado de natureza e contrato social para Hobbes? No estado de... Posso continuar, pessoal? Sim ou não? Agora eu vou falar o conceito de estado de natureza para Jean-Jacques Rousseau. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal?
O conceito de estado de natureza para Jean-Jacques Rousseau, o ser humano é um bom selvagem. No estado de natureza para Jean-Jacques Rousseau, o ser humano é um bom selvagem. Tá? No estado de natureza para Rousseau, o ser humano é um bom selvagem. Ele nasce e, a partir do seu nascimento, ele passa a viver em sociedade, depois em contato com as pessoas. E, a partir desse contato, ele se corrompe. Então, o homem nasce e a sociedade o corrompe. Ele é um bom selvagem e a sociedade o corrompe. Esse é o conceito de estado de natureza para Rousseau. O contrato social, no contrato social de Rousseau, tá? O que vai acontecer? Professor? Pois não. Você pode repetir que deu... Paralisou o meu aqui, agora que retornou, por favor. Tá bom, repito. O estado de natureza para Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce um bom selvagem e, a partir do contato com outros seres humanos, a sociedade o corrompe. A sociedade o corrompe. E esse homem corrompido, ele vai se tornar conflituoso. E, a partir desse conflito, é necessário, de novo, trazer a paz. E o contrato... Aí, de novo, o contrato social para Jean-Jacques Rousseau também é um instrumento apaziguador. O contrato social para Jean-Jacques Rousseau é um instrumento apaziguador. O que é apaziguador? Que traz a paz. Tá claro? Como é que traz a paz? No contrato social de Rousseau, os homens abrem mão parcialmente. Os homens abrem mão parcialmente. Repetindo, os homens abrem mão parcialmente do direito de se governar, em prol da paz e da segurança. O que seria parcialmente? É isso que eu vou explicar agora. Uma vez que eles abrem mão parcialmente, não totalmente, eles têm o direito de se rebelar se o governo não for bom. No Hobbes, você não podia se rebelar. A revolução ela era ilegítima. Para Rousseau, o que ocorre? A revolução, José, ela é legítima desde que o governante seja um tirano, um ditador. Por quê? Porque o poder emana do povo. O poder emana do povo. E aí o que acontece? Toda revolução, para Rousseau, ela é legítima. Toda revolução, para Rousseau, é legítima. Fechamos o conceito de estado de natureza para Hobbes, fechamos o conceito de estado de natureza para Rousseau. Fechamos o conceito de contrato social para Hobbes e fechamos o conceito de contrato social para Rousseau. E como eles entendem a revolução? Ela é ilegítima, porque você abriu mão totalmente, e a outra é legítima, porque você abriu mão parcialmente. Alunos de administração, 56 alunos, alguma dúvida de Hobbes e Rousseau? Não. 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 Perfeito. Gente, podemos ir para frente, avançar? Sim. Vamos para o nosso próximo autor. Já falei do Maquiavel, já falei do Hobbes e do Rousseau. Agora eu vou falar do John Locke, tá? Vou falar do John Locke. Eu vou abrir aqui e tô abrindo aqui a rota de vocês. A internet ela tá aqui meio lenta, mas eu vou abrir aqui o John Locke para vocês. Calma aí. Professor Sérgio. Senhora, pode falar. Só complementando aqui, se nós fôssemos jogar esse contrato social
a nível atual, nós no Brasil vivemos então o contrato social de Rousseau, correto? Exatamente, Magna. Exatamente. Onde o poder emana do povo e os representantes é que fazem as direções. E aí, Magna... Foi aquilo que foi comentado na aula, né? Eu posso fazer tudo o que a lei me permite e se caso eu esteja descontente com o governo, eu posso ir lá e tirar. Isso. Agora, o que é o tirar, né? Vamos explicar, e aí até é bom, importante sua fala, tá, Magna? Você quer fazer mais alguma ponderação? Que eu vou dar um exemplo aqui. Você quer fazer mais alguma ponderação? Não. Era só para confirmar isso mesmo. Isso. Mas eu quero... Fica aí, não sai, não. Aí, o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui, pessoal. 2016, o povo foi para a rua pedir para Dilma sair, sim ou não? Sim. Sim, foi para a rua, pediu o impeachment da presidente. Se era certo, se era errado, nesse momento eu não vou fazer essa discussão. Mas o povo tem o direito de ir para a rua. Seja a Dilma, seja o Lula, seja o Bolsonaro, se o governo não agrada, é direito do povo pedir a saída do governo. Agora, é óbvio, o governo eleito ele não pode ser tirado por qualquer coisa. Tá claro isso? Tem que ter elementos materiais realmente substanciais. Porque também, senão daqui a pouco eu não gosto do governo porque ele é feio. Porque ele é bonito. Não é isso. Agora, o que eu estou dizendo, e pegando o que a Magda falou, é que o povo pode pedir a retirada do governo. Isso é legítimo. Entenderam o que eu quis dizer, então, agora? E aí a Magda foi muito bem quando ela explicou do Brasil. Certo? Certo, pessoal? Certo, professor. Então tá. Pessoal, de administração, temos 58 pessoas. Eu tô achando que tem pouca gente nessa aula de revisão. Foi avisado. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Eu quero ir nos exercícios. Eu quero ir no Loki nos exercícios. Deixa eu ir aqui no Loki nos exercícios. Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Porque aí eu quero fazer o mesmo que eu fiz com Maquiavel. Eu vou pegar um exercício e vamos ler juntos, tá? Vamos ler juntos, que aí eu vou fazer com vocês o do Loki e vou falando os pontos que eu entendo ser importante. Eu estou abrindo aqui, tá, pessoal? Estou abrindo aqui na minha tela e assim que abrir... Enquanto isso, alguma dúvida mais do Hobbes, do Rousseau e do Maquiavel? Porque esse é o momento, tá, pessoal? Para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Não, agora só... Não? Então eu vou abrir aqui o do Locke, tá? Vou abrir o Locke aqui. Opa, aqui na verdade, aqui abriu abriu, na verdade, o do Rousseau. Deixa eu só fechar aqui e abrir o do Locke. Do Locke eu já vou falar para vocês o seguinte, o Locke, ele é o pai do empirismo, tá, gente? Empirismo e liberalismo. Nós já vamos falar um pouco disso. Então deixa eu só abrir aqui, vamos lá. Deixa eu só ir compartilhar com vocês a tela, enquanto ele abre aqui. Então, vamos lá. Ele colocou aqui, deixa eu só voltar aqui. Pessoal, daqui para amanhã, eu recomendo vocês darem uma olhada nesses exercícios. Ainda dá tempo de vocês darem uma olhada, tá? Não façam cola, tá? Não façam cola. Não tenho mais idade para isso. Não, perfeito. Vamos lá, pessoal, vamos lá? Eu vou pegar um exercício qualquer aqui, vou compartilhar com vocês aqui, estou abrindo aqui a apresentação, tá? Pela aula de hoje, quem participar da aula de hoje vai arrebentar na prova amanhã. É amanhã, né, a prova de vocês? Amanhã vai arrebentar. Eu vou fazer a minha à tarde. Isso, mas vai se dar bem. A sua prova e a... Não, gente, amanhã é 10 para todo mundo, isso aqui eu não tenho dúvida. 10, claro que é 10, claro que eu vou... 10 que eu vou explicar assim, na verdade é 6, né? A prova vale 6, com mais 4 que vocês fizeram das questões, então vai dar 10. Vamos lá, deixa eu só ver aqui, tá abrindo, pronto, vou pegar aqui. Vamos lá, vou abrir esse aqui, vamos ver se ele abre aqui. Tá aparecendo para vocês a questão aí, eu estou abrindo ela, tá? É a mesma questão que vocês têm aí. Vamos lá. É a mesma questão que vocês têm aí.
Vamos lá. Ele diz assim, John Locke acreditava que o homem era uma criatura naturalmente racional e social, com inclinação para o bem e um forte senso de amor ao próximo, e empatia pela dor alheia. Nesse sentido, o que motivaria o homem natural de Locke a se sujeitar ao contrato social? Então, é o seguinte, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender do Locke, ele não tem a mesma percepção que o Rousseau, ou Rousseau não, Hobbes. Tá? Ele acreditava que o homem era bom e ele tinha os direitos naturais, que ele chama de justnaturalismo. Quais são esses direitos naturais? A vida, a liberdade e a propriedade. Ele acreditava que o ser humano tinha esses direitos. E aí, em cima disso, ele acreditava que alguma coisa motivava as pessoas a irem para o contrato social. E o que era essa muita coisa? Nós vamos chegar lá. Eu vou pegar pela própria questão e vou ler novamente e a gente vai responder. Então, vamos lá. John Locke acreditava que o homem era uma criatura naturalmente racional e social, com inclinação para o bem, um forte senso de amor ao próximo e empatia pela dor alheia. Isso aqui vocês já estão vendo que está indo contra quem? Quem que é essa ideia do Locke que está indo contra, gente? A ideia de qual teórico que a gente estudou? Maquiavel. Não, outro. Hobbes. Lembra que eu falei que o Hobbes acreditava que o homem era o quê? O homem era o quê por Hobbes, gente? Então, vamos lá. E ele está dizendo o contrário. Nesse sentido, o que motivaria o homem natural de Locke a se sujeitar ao contrato social? Vamos lá. O contrato social implicava o abandono da selvageria e da barbárie em que o homem vivia. É isso que motivaria para Hobbes? Não, não é isso. Não é barbárie, não é selvageria. Se ele já está dizendo que o homem é naturalmente bom, então não tem nada a ver com selvageria. Essa questão está errada. O texto engana-se. O homem natural de Locke jamais se sujeitaria ao contrato social, já que as liberdades individuais do homem natural não seriam abandonadas. O professor acabou de dizer que para o Locke, o ser humano para Locke, tem 3 direitos naturais. Justnaturalismo. Tem 3 direitos naturais. Quais são eles? A vida, a liberdade e a propriedade. Próxima questão. O homem natural para Locke, apesar de racional, não era invariavelmente bom. Ele não está dizendo que ele é bonzinho. O homem, o próprio e o egoísmo ainda faziam parte de sua índole. Beleza. Isso prejudicaria o estabelecimento de uma sociedade harmoniosa, sem que houvesse uma entidade de mediação de conflitos. E aí, essa é a correta, tá? Mas eu vou explicar porque que ela está certa. A perpetuação da paz natural que o ser humano e suas relações sociais proporcionavam no estado de natureza. Locke entrou em algum momento e falou que a paz era natural? Não. Então, essa não é a questão certa. Para Locke, a única coisa que vai nortear as relações sociais é justamente as 3 coisas que eu falei para vocês. O homem vai continuar tendo um pouquinho de egoísmo, vai um pouquinho amor próprio, mas a única coisa que vai mediar os conflitos são os 3 direitos naturais. A vida, a liberdade e a propriedade. Por isso que aqui diz, o homem natural para Locke, apesar de racional, não era invariavelmente bom, não era só bom. O amor próprio e egoísta ainda fazia parte de sua índole. E isso prejudica um pouco do estabelecimento. Mas é o que mantém ele nessa proporção. Do Locke, o que vocês precisam saber do Locke? Voltemos para cá. E aí eu vou interromper de novo a gravação. Vamos lá. Vamos lá. Acompanha aqui a revisão. Voltei para cá. O que vocês precisam saber do Locke? O Locke é um teórico do liberalismo. Liberalismo. Da ideia da não intervenção total do Estado na vida das pessoas. John Locke, ele teorizava sobre a questão da não intervenção total do Estado na vida das pessoas. Uma vez que as pessoas tinham direitos naturais, o que ele chamou de justnaturalismo, os direitos naturais. Então, quais são os 3 direitos? Pois não, Simone? Professor, no caso aí, só para tirar uma dúvida, para os dias atuais da política no Brasil, ele seria um homem de direita?
Ou um pensador de direita? Perfeito. Simone, parabéns. É isso mesmo. Ele defende a ideia da não intervenção tanto do Estado. Ele é, inclusive, um dos teóricos da direita. Parabéns, Simone. É isso mesmo. Então, ele é um intelectual da direita, porque ele defende que o Estado não intervenha. Por quê? Porque ele vai dizer assim, o ser humano tem direito à propriedade, o ser humano tem direito à liberdade de ir e vir, e o ser humano tem direito à vida. Exato, Simone. Perfeito, parabéns. E aí, só que ele vai falar uma coisa que eu quero que vocês anotem, tá? Ele vai falar o seguinte, que nós, seres humanos, somos frutos da nossa experimentação. Anotem isso aí. Ele diz que nós somos frutos da nossa experimentação, dos processos de experiência. Se eu não estou enganado, eu não vou lá fazer não, tá, gente? Como eu disse para vocês, eu não vou fazer todas as questões. Tem uma questão que fala sobre isso lá, experimentação. E ele diz que a gente é uma folha em branco. Uma folha em branco. É por isso que é impresso essas coisas. A gente é resultado dessas relações de impressões. Tá claro para todo mundo? Repete, por favor, a última parte. John Locke diz que nós somos resultados das experiências vividas. E, como tal, somos uma folha em branco. Uma folha em branco. Tá? Uma folha em branco, uma tábua rasa. Uma tábula rasa. Por isso que Locke nos constitui como sendo pessoas que são resultado de suas experiências. E aí ele trabalha com uma perspectiva, atenção, ele trabalha com a perspectiva do empirismo. O que é o empirismo? Experimentação, método indutivo, tá? E aí o Locke vai ser um desses intelectuais que vai pensar que o Estado tem essa participação na vida das pessoas, mas que ela não pode ser totalizada. Certo? Certo, pessoal? Alguma dúvida do Locke? Já falamos do Maquiavel, do Hobbes, do Rousseau e do Locke. Podemos avançar? Podemos avançar? Ok, professor. Tá. Vamos falar do Montesquieu, tá? Quem é Montesquieu? Montesquieu é um teórico francês que vai falar da tripartização dos poderes. Olha só, pessoal, se liga. Caiu Montesquieu, ele está falando da tripartização dos poderes. O que é a tripartização dos poderes? Executivo, legislativo e judiciário, tá? Então, Montesquieu vai falar da tripartização dos poderes. Como é que esses poderes estão divididos? Tá? Então, ele vai falar dessas questões, tá, gente? Então, quais são as questões do Montesquieu? A tripartização dos poderes. Tá claro? Tá claro, pessoal? E aí, a tripartização dos poderes, ela é norteada por um elemento. Anotem aí, por favor. Anotem aí. Anotem aí. É norteada por um elemento chamado freios e contrapesos. Freios e contrapesos. Anotem aí, por favor. Freios e contrapesos. Freios e contrapesos. Freios e contrapesos. O que é os freios e contrapesos? É um poder fiscalizando o outro e gerenciando um ao outro, tá? Gente, eu vou pegar de novo uma questão aqui, só para vocês acompanharem o que eu estou explicando, tá? Vou pegar uma questão, repito, eu não vou pegar todas as questões, tá, gente? Isso já foi dado, isso vocês já fizeram. Eu só estou pegando para nortear o estudo de vocês. Posso ler? Posso ler, pessoal? Sim. Então, vamos lá. Montesquieu, aí está a data dele aqui, 1689 a 1755, na obra O Espírito das Leis, afirma, quando os poderes legislativo e executivo ficam reunidos numa mesma pessoa ou instituição do Estado, a liberdade desaparece. Não haveria também liberdade se o poder judiciário se unisse ao executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor e tudo estaria perdido se a mesma pessoa ou instituição do Estado
exercesse os 3 poderes. O de fazer as leis, o de ordenar a execução e o de julgar os conflitos entre cidadãos. A partir dessa informação sobre a filosofia política de Montesquieu e a divisão que o poder que propõe do poder, é correto afirmar. A resposta é a letra A, mas depois eu venho na letra A. Vamos lá. O poder judiciário tem força para administrar o executivo? Certo ou errado, pessoal? Errado. Pois um freia o outro. Isso. O poder executivo tem força para conduzir o judiciário? Não. O poder legislativo é um fiscalizando o outro. Então, essa está errada. O poder... Aí, calma aí. Aí, olha só. Olha como é que está essa questão aqui. O poder legislativo aplica as leis. O poder executivo gerencia as normatizações e deliberações relacionadas à administração do Estado. O poder judiciário aprova as leis. Tá certo esses conceitos aqui, pessoal? Errado. Errado. O judiciário não aprova lei, tá? Quem aprova a lei é o legislativo. O poder executivo cria leis. Quem cria leis é o executivo, gente? Não. Quem cria lei é o legislativo. Tava difícil essa questão, gente? Aí aqui, ó, o poder judiciário aplica as leis, o poder legislativo cria e aprova as leis. Aplicar as leis que ele está dizendo é aplicar no sentido de julgamento. O poder executivo executa as normatizações e deliberações referentes à administração do Estado. É essa a questão correta. Judiciário aplica a lei, legislativo cria e aprova e executivo executa. Dúvidas? Não. Dúvidas do Montesquieu? Não, tá ok. Dúvidas do Montesquieu, pessoal? Dúvidas do Montesquieu? Não. Alguma coisa, vocês não entenderam alguma coisa aqui, pessoal, até agora? Vamos para o nosso próximo teórico. Falamos do Maquiavel, do Hobbes, do Rousseau, do Locke, do Montesquieu. Quem que nós vamos falar agora? Max Weber. Nós vamos falar do Max Weber. Max Weber, gente, é um teórico alemão que vai falar da questão do comportamento humano, dos seres humanos, motivados por um comportamento que ele criou, um tipo ideal, que ele chama de comportamento de ação social. Ação social. Essa ação social é um tipo ideal que ele encontra que essas ações na sociedade a partir desses comportamentos dos indivíduos, tá? Então, Max Weber é um teórico, um sociólogo, que vai falar da teoria do Estado sob algumas perspectivas, tá? E aí eu vou precisar que vocês façam as anotações. Vamos lá. Posso falar? Posso falar, pessoal? Posso falar? Pode sim. Então vamos lá. Sim. Para Max Weber, o Estado, presta atenção aí. Para Max Weber, o Estado é um território. Para Max Weber, o Estado é um território onde homens dominam outros homens. O Estado, para Max Weber, é um território, um local onde homens dominam outros homens de forma racional. De forma racional. Não é uma dominação na força, tá? É uma dominação racionalizada. O Estado, tá, para Max Weber, é um território onde homens dominam outros homens. E aí o ponto principal, gente, tá? Prestem atenção. O ponto principal é que ele diz o seguinte, presta atenção. Essa racionalidade faz o seguinte. Anota aí, tá? O monopólio, anotem aí. O monopólio legítimo da força, cabe ao Estado. Repetindo, o monopólio
legítimo da força cabe ao Estado. O monopólio legítimo da força cabe ao Estado. O monopólio legítimo da força cabe ao Estado. Significa o quê, pessoal? Em outras palavras, isso daí. Somente o Estado, o governo, aquele que representa o Estado, pode algemar alguém, pode conduzi-lo à delegacia, tá? Então, somente aquele, só aquele que exerce esse poder é que pode fazer isso. Tá claro isso daí para todo mundo, gente? Professor, pode repetir o que ele pode conduzir, por favor? Então vamos lá, Larissa. Cabe ao Estado o monopólio legítimo da força. Somente o Estado pode conduzir alguém algemado, pode conduzi-lo à delegacia ou a qualquer lugar. O agente do Estado, aquele que representa o Estado. Colocou aí, Larissa? Coloquei. Beleza. Então vamos lá. E aí, para Max Weber, ele vai dizer o seguinte, olha, tem duas questões. A primeira é que isso resulta no que ele chama de ação social, e aí a gente tem os tipos de ação social, ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores, ação tradicional e ação afetiva. São esses. Isso que eu estou falando para vocês tem no material de vocês e tem no slide de vocês. Tá certo, José? Tem isso, tem lá no material. Eu estou falando para o José, gente, é porque eu estou vendo ele aqui na câmera, tá? É quem eu estou vendo na câmera. Os outros estou vendo fotografias. Então, olha só o que acontece. Desses tipos de ação, prestem atenção, porque esse é o cerne da coisa, gente. Presta atenção. Desses tipos de ação, derivam 3 tipos de dominação. Desses 4 tipos de ação, derivam 3 tipos de dominação. Quais são esses 3 tipos de dominação? A primeira delas, dominação racional legal. A primeira dominação, dominação racional legal. Dominação racional legal. Ela não é legal porque ela é gente boa. Ela é legal porque ela está revestida da lei. É o policial, é o fiscal de trânsito, é o fiscal de posturas. Postura é construção, tá, gente? Fiscal de posturas. É o fiscal do IBAMA, é o fiscal do INCRA. Ele exerce o tipo de dominação legal porque ele está revestido da lei e ele representa o Estado. Dúvidas? Dúvidas? Dominação tradicional é aquela dominação que ela é de geração em geração, ou seja, aquela que nós constituímos aquela pessoa como nosso chefe, a partir que as pessoas foram falando, olha, ele é o rei, ou ele é que... Esse é mais complicado, a dominação tradicional, Fernanda? É isso que você está achando que é complicado? Eu vou explicar, e aí, se tiver dúvida... Poliane, pode falar. Professor, você está falando da ação social racional com relação a fins ou ação social racional com relação aos valores? Nenhum e nem outro. Eu já estou no tipo de dominação. Eu falei da dominação legal. Eu falei dominação racional legal. Isso que você falou são os 4 tipos, são um dos 4 tipos de ação. Um é a ação social, racional com relação a fins, que ela tem uma finalidade. Eu acho que então, tá bem, obrigada. A outra, não, isso, não, foi bom você perguntar. A outra é a ação com relação a valores, a outra ação tradicional e a outra ação afetiva. Eu não entrei nesse mérito, eu não expliquei elas. Eu estou explicando. Beba água. Pior que a água acabou. Vamos lá. Eu estou explicando a ação, as dominações a partir dessas ações. Que a primeira dominação é a dominação legal. E aí eu falei que a dominação legal é aquela que o Estado exerce a partir da legalidade, das leis. Então, aquele que vai representar o Estado, ele está imbuído da lei. Ele é a lei ali. E você respeita ele, o fiscal de trânsito, fiscal do IBAMA, fiscal do INCRA, policial, porque ele ali representa a lei. Tá? Tanto é que caracteriza-se como crime de desacato ao funcionário público no exercício da função.
Porque ele está exercendo a função enquanto Estado, ele ali é o Estado. Está claro isso daí? Óbvio que ele não pode abusar do poder. Isso é dominação legal. Antes de eu passar para a próxima, alguém não entendeu dominação legal? Dominação tradicional. O que é a dominação tradicional? Eu estava falando que a dominação tradicional é aquela passada de geração em geração. Vamos dar um exemplo. Quem é o chefe da Igreja Católica? Quem manda na Igreja Católica? O Papa. O Papa. Mas por que o Papa manda na Igreja Católica? Porque desde a fundação dela, alguém disse que ele é o chefe da igreja. E isso foi passando de geração em geração em geração. Está claro que ele é o representante do Estado enquanto autoridade, e as pessoas acabam aceitando as normas dele. Está claro, pessoal? Sim. Vou dar um outro exemplo. O rei da Inglaterra. Quem disse que o rei manda? A tradição. Então foi passar de geração que ele é o rei da Inglaterra e que as pessoas têm que obedecer ao rei. Mesmo que seja uma república parlamentarista, que tem um primeiro-ministro. Mas o chefe político é o rei e o chefe administrativo, o primeiro-ministro. Está claro isso? Está claro, pessoal? Sim. E o terceiro tipo de dominação é o que chama-se de dominação carismática. O que é a dominação carismática? Que nós, pessoas, todos nós, nos afeiçoamos. A gente acha aquela pessoa um líder. A gente vai lá, nossa, é um líder. Exemplos. Bolsonaro, Lula, Obama, Trump, Hitler, Mahatma Gandhi. Eita, professor, Hitler. Não quer dizer que ele é carismático, ele é bom. O carisma dele também pode ser para trazer as pessoas e elas fazerem coisas, atrocidades, que foi o caso do Hitler, que fez o Holocausto judeu. Mas ele cativou as pessoas e as pessoas falaram assim, vamos embora, vamos fazer o que ele está falando. Ficou claro, então, a dominação carismática? Ficou claro, turma? Sim. É isso que o Weber fala sobre dominação. E aí tem uma última coisa que o Weber fala, que é o estado de burocracia. O que é o estado de burocracia? É o estado, tá? É o estado onde os indivíduos têm a teoria da impessoalidade. O que é impessoalidade? Significa que todos nós devemos ser tratados da mesma maneira. Tá? Da mesma maneira e da mesma forma, tá? Então, não é um melhor, não é um pior. Todos são iguais, mas, ao mesmo tempo, não têm privilégios. Então, isso é a teoria da impessoalidade, tá? Dúvidas? Dúvidas? Pode falar. Quem levantou a mão pode falar. Flaviana, pode falar. Flaviana, por favor. Flaviana, por favor. Oi. Pode falar. Essa última dominação, qual é ela? Que eu me perdi aqui nas anotações. Dominação carismática. Dominação. Dominação carismática, que a gente reconhece aquela pessoa com um carisma por conta que ele cativa e que a gente acaba admirando aquela pessoa. Ah, sim. Você deu o exemplo do Lula e do Bolsonaro. Isso, exato. Ok, obrigada. Uhum. E a tradicional, dá para você repetir? A tradicional é aquela passada de geração em geração. Exemplo, Papa, o rei da Inglaterra. Entendido. Alguma dúvida? Professor, repete o estado de burocracia, por favor. Tá, repito. Burocracia é a teoria da impessoalidade. Impessoalidade, tá? O que é impessoalidade? Onde todos são tratados de forma igual, isonômica, tá? Não há preferências, tá? Todos são submetidos à mesma lei. Tá, entendi. Obrigada.
Entendeu? Então, o senhor trata nós todos iguais e todos nós passamos pela mesma lei. Exatamente, Help. Exatamente. A prova vai ser feita de uma forma para todos. Exato, Help. Perfeito seu exemplo. Quer ver? Ó? Amanhã todo mundo tem que fazer prova escrita. Não vai, assim, claro, aqueles que são iguais da maneira igual e os desiguais da mesma proporção. O que eu quero dizer isso? Quer dizer, se houvesse, ou se caso haja um aluno que tem necessidades especiais, ele vai ser tratado dentro da desigualdade dele, no sentido de que ele vai ter que ter uma prova escrita para que ele possa ler, ele vai ter que ter um intérprete, se ele tiver necessidades especiais. Não tendo, todo mundo vai fazer a mesma prova. Tá claro? Claríssimo. Perfeito. Vamos para o nosso último teórico, Michel Foucault. Lembrando, gente, repito, pegue o exercício, aquilo que eu expliquei, essas coisas que eu estou explicando, vocês vão ver que quando fazendo o exercício é mais fácil. O último teórico, Michel Foucault. Vamos para o Foucault. O Foucault, ele fala da questão... Não, gente, vocês não vão misturar. Calma aí, que antes de terminar a aula, vocês não vão misturar, não. Calma, que vocês não vão misturar, não. Não vamos misturar, não. Calma. Vamos por etapa. Deixa eu terminar a revisão aqui. Então, vamos lá. O Foucault, ele vai falar da sociedade, o Estado enquanto disciplinador. É um Estado que molda as pessoas. É um Estado que vai fazer assim, ó. Você vai obedecer. É como se ele fizesse assim com a gente. Ele coloca a gente para fazer isso aqui e a gente nem percebe. Por quê? Porque ele usa dispositivos sutis. Ele usa elementos que a gente nem percebe que está fazendo e a gente acaba fazendo. Por exemplo, aí ele vai falar da sociedade disciplinar a partir da ideia do seguinte: escolas, manicômios, conventos e prisões. Ele vai dizer que as pessoas são moldadas para fazer coisas. Vou dar um exemplo. Em uma fábrica, como é que os operários sabem que é hora do almoço? A fábrica é enorme. Como é que eles sabem que é hora do almoço? Toca uma buzina. Isso, Help, perfeito. Toca uma sirene. Correto? Toca uma sirene e o pessoal sabe que é para o almoço. Mas olha só, lá numa fábrica, agora vamos pensar, numa escola, como é que os meninos sabem que é hora do recreio? Antigamente era sino, tocava Exatamente, sino. Tocam uma sirene, um sino, concordam? Então, o que acontece? Esses dispositivos, eles são em lugares diferentes, mas surtem o mesmo efeito. Toca o sino, sai. Toca o sino, entra. Estão vendo que é isso que o Foucault está chamando de disciplinamento. Estão entendendo, gente? Que a sociedade, ela disciplina a gente. O Estado, ele é um processo disciplinador. Tá claro? É um processo que vai moldando as pessoas de acordo com essas relações de poder. Estão entendendo, pessoal? E aí o Foucault escreveu um livro. Ele escreveu um livro chamado Vigiar e Punir. E ele vai falar que é justamente essas questões. E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Na sociedade atual, o poder, ele molda os corpos das pessoas. Anotem isso aí, gente. Anotem, por favor, por favor. Ele molda o corpo das pessoas e vai querendo que elas produzam resultado. Esse processo de produção de resultados, a gente chama de biopolítica. 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 O que é bio? Biológico. Política é poder político. Tá? Então, essa biopolítica faz justamente com que as pessoas acabam exercendo esses processos biológicos. E, ao mesmo tempo, eles são vigiados. Eles são vigiados, tá? São vigiados. Então, isso é o que o Foucault chama de genealogia de um poder psiquiátrico, ou de um poder, tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês vão entender agora. Eu falei isso lá na minha aula, quando eu falei do Foucault. O que acontece? Gente, durante a década de 20, 30, no Brasil, tinha um surto de lepra e tuberculose. Lepra e tuberculose. A lepra, hoje, ela não se chama lepra, se chama hanseníase. Naquela época, se chamava lepra, tá? A palavra mudou, hoje é hanseníase. O governo criou uma política pública de isolamento dessas pessoas
de tuberculoso, de ranceniano, em locais. Essa prática de isolamento se constitui como uma biopolítica. Tá claro, pessoal? Outro exemplo, os sanatórios. De repente, uma pessoa tinha um problema de depressão. O que se fazia? Internava ela. E isso é uma política, isso é o que o Foucault chama de biopolítica. Uma forma de você, psicologicamente, né, você levar os indivíduos a esses lugares. Tá claro? De locais de controle, vigilância. E, naquela época, existiam punições. A pessoa não quer tomar um remédio. Tomava banho gelado, tratamento de choque e todas essas questões. Vamos ver isso na prática? O que eu acabei de falar, gente? Vamos ver na prática? Só para a gente ter uma ideia, tá, gente? Vamos ver na prática. Eu vou socializar com vocês aqui o slide, para vocês verem o que eu estou falando. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo para vocês? Sim. Sim. Olha a questão aí. Segundo a genealogia do poder, genealogia é a origem do poder, as perícias psicológicas no campo do judiciário remete ao surgimento das perícias psiquiátricas no século XVIII e XIX. Essas foram estratégicas importantes para a psiquiatria se transformar em gestora de ordem social, controlar. Nesse contexto histórico, ganhou destaque a ideia da população, enquanto problema e fonte de riqueza, cuja regulação passaria a ser buscada por práticas de governo. Assinale a opção que indica como Foucault identificou essa prática. Como ele identificou a prática de quê? De governo. Soberania? Não. Disciplina? Opa, é disciplina, professor? A disciplina é uma estratégia, não é ela. Biopolítica, sim ou não? Sim. Sim, porque os corpos estão sendo controlados. Vigilância, ela é uma estratégia. Repressão é uma estratégia. Também não é. Qual que é a prática de governo? Prática de governo é a biopolítica. Entenderam Foucault, gente? Sim. Entenderam Foucault? 8h45. Vamos para o finalzinho. Exatamente, Clarindo. O segredo é ler o comando da questão. Vamos lá para o finalzinho da aula. Maquiavel de novo. Maquiavel é importante vocês entenderem essas questões que eu expliquei para vocês no início, né? Que o Maquiavel é um teórico prático. Tá? E ele tem alguns elementos que ele fala do virtum, da fortuna. O virtum, eu não falei aquela hora, tá? O virtum é uma esperteza, é a forma de ser esperto. E a fortuna nada mais é do que a circunstância. Então, Maquiavel caiu essas questões, virtum, fortuna, pragmatismo, aquela questão que eu mostrei para vocês estejam atentos. Não confundam Maquiavel. Falou Maquiavel, é isso. Thomas Hobbes, eu já falei, contrato social e estado de natureza. Thomas Hobbes e Rousseau. Locke, entendam, experimentação, folha em branco, tá? Empirismo, todas essas questões e aquilo que eu citei. Montesquieu, tripartização dos poderes, os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Weber, tipos de dominação. Os tipos de dominação. Dominação tradicional, dominação legal, tradicional e carismática. E o Estado burocrático, o conceito de burocracia. Por último, Foucault, vigiar e punir, tá? A questão da vigilância e da disciplinamento e da biopolítica, esse Estado que molda as pessoas. Recomendação, se der tempo, já é 8h47, amanhã vocês vão fazer prova, eu nem olharia mais, eu não olharia mais questão, tá? Na cabeça de vocês, tá? A prova é amanhã. Mas se alguém quiser... Eu acho que elas não estão mais liberadas. Oi? Não entendi.
Eu acho que elas não estão mais liberadas para a gente acessar. Ah, é? Nem para ver? Não, eu Tá, tentei sim. entrar, mas não vai. Dá para ver, só em mostrar aparece as questões. A minha mostrou. Olha aí, ó, Maria, então tá. Galera, se vocês quiserem dar uma última olhada, eu não recomendo, tá? Mas quem quiser ainda, olha as questões. É de lá que eu vou tirar a prova. Não tem nem como dizer assim, nossa, o professor inventou. Tá as questões lá, vai ser igualzinho. Agora, volto a dizer, não dá para eu dizer, vai ser essa, vai ser essa, vai ser essa. Tá? Aí também não tem como. Administração pública. Dúvidas, vamos tirar agora. Porque senão depois outra coisa, senão depois vocês também saem me xingando por aí. Ah, o professor é ruim, o professor... Então, não fale isso, que a gente nem xinga. Não xinga você, Help, mas às vezes o professor é xingado. Vamos lá. Dúvidas? Não é dúvida não, professor, só dizer que clareou demais a minha mente. Eu estava muito preocupada com essa prova. Ótimo, Tatiane. Você entendeu como é que vai ser a metodologia da prova? Sim, entendi. E deixa eu só mais esclarecer mais uma coisa, tá, Tatiane? São 6 questões. Presta atenção, turma. 6 questões. O que acontece? Uma questão aberta e 5 ABCDE. E 5 questões de marcar a opção correta. Certo? Ok. Certo. Alguma dúvida a mais? Acredito Tá agora, pessoal. É a hora de tirar a dúvida, é agora. Aula muito esclarecedora. Agora é só lembrar amanhã, na hora de responder a prova. Não, mas vocês vão lembrar, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Deixa eu abrir a prova aqui. Abrir a prova para mim. Não vou abrir para vocês, não. Deixa eu abrir aqui, que nem eu lembro mais quais são as questões. Fiz já tem um tempo. Deixa eu só ver como é que está o nível da prova aqui, que nem eu lembro mais. Enquanto isso, vão fazendo as perguntas aí, se alguém tiver, para depois não reclamar. Enquanto a prova está abrindo aqui. Professor, se você mostrar a prova aí, todo mundo vai fingir que nem viu. Eu tenho um problema de vista. Não quero que você mostre, não. Né? Não, gente, não vou precisa, saber minha capacidade. Não, e outra coisa, eu praticamente disse para vocês que vai cair das próprias questões. Eu vi a Clarinda falando aí que ela imprimiu as questões, então ela já tem até as questões, só vai ver qual daquelas que vai cair. E se responder o correto, você já tem até a resposta. Você já tem até qual é a resposta, qual que é a seta, qual que é. Pois não, Moisés, pode falar. Você levantou a mão, eu estou abrindo aqui só para eu ver qual que é as provas, que eu nem lembro mais que. Sim, pode falar. O básico tudo só resumiu na revisão. O mais fácil é estudar em cima disso aí que o senhor passou para nós, né? Para não confundir a mente. Né? Pessoal, vamos fazer a prova tranquilo. O problema de vocês, eu acho que ele vai além, ele tem uma outra questão, e aí é uma questão que perpassa o professor Sérgio Roberto. Qual é a questão? É que vocês fazem mais de uma prova no dia. Na verdade, o problema de vocês não é nem tanto a prova de sociologia, a prova de ciência política e direitos sociais, é que vocês fazem provas de muitas matérias. E aí, às vezes, está com a cabeça até cansada mesmo, né? Mas vão com calma, respirem, leiam as questões de cada professor tem uma forma de fazer a prova, né? Cada um tem uma metodologia, né? Cada um apresenta as questões de uma forma, tá? Então, na verdade, é importante vocês observarem isso e, a partir disso, vocês fazerem a prova de vocês muito tranquilo, muito sereno, que vai dar tudo certo, tá, gente? E, óbvio, eu não sei como foi aqui, tá? Eu não tenho como, porque eu não acompanhei essa questão, que geralmente quem faz isso é o tutor, né? O tutor EAD. Na verdade, quem fez os exercícios. Porque, na verdade, se vocês fizeram o exercício, você já tem 4 pontos nessa brincadeira. Você já tem 4 pontos. Com mais, sei lá, acertando 2 questões, 6. Ai, mas eu não quero passar com 6. Não, lógico que não. Eu só estou falando assim. Né? Pois eu quero passar com 6. Não, calma, vocês vão passar com 10, gente. Calma, vocês vão... Não, muita calma nessa hora. Muita calma, vai dar tudo certo. Vocês vão ver que está lá, vai dar tudo certo.
tá? Reiterando isso, tá? Tem alguma dúvida que vocês queiram falar comigo? Alguma coisa que vocês queiram? Quero encher a cabeça agora. Professor. Senhora, pode falar. Às vezes, a gente tem outra matéria que também fala um pouco, vamos supor, do Max Weber. Aí, às vezes, choca o que o senhor está explicando com a forma de explicar do outro professor. Aí dá aquela dúvida assim, e aí, na hora da prova, de quem que eu vou lembrar? Como assim? Me explica melhor, eu não entendi, desculpa. Por exemplo, na nossa outra matéria, que é ética e filosofia, tem um pouco do Max Weber também. E aí, às vezes, ele usa o outro professor usa uma outra maneira de explicar do Max Weber. Aí a gente tem aquela coisa, aquele choque de informação. E se na hora do professor eu lembrar do que o outro professor falou? Na verdade, eu quero que vocês... Eu não sei o que o outro professor falou, tá? Mas eu vou dizer assim, os pontos que eu toquei hoje, eles são primordiais de vocês lembrarem. Por exemplo, sempre os pontos que vão falar do Maquiavel é ligado ao Estado, do Weber é ligado ao Estado, à burocracia, ao tipo de dominação, tá? Quais são os tipos de dominação, como é que ela funciona, o Estado burocrático, tá? É isso que eu quero que vocês tenham claro. E lembrando, repito, é bom olhar as questões. Não quer dizer, gente, olha só, eu quero deixar muito claro aqui, é bom que está gravado, que as questões que eu abri aqui hoje para responder não quer dizer que elas vão cair na prova, não. Que são essas as que eu escolhi que vão ser as que vão cair. Significa, e o compromisso que eu fiz, é que dentro das questões que foram dadas, daquelas vão ser cobradas. Tá claro para todo mundo? Para depois o pessoal falar assim... Claríssimo. Eu já sei qual que é a questão que vai cair, aquela que o professor deu na revisão. Não é isso. Não é isso. Quer dizer que eu peguei aquela questão para explicar um conceito de Maquiavel. Quer dizer que aquela questão eu peguei para explicar um conceito de Hobbes e Rousseau. Quer dizer que aquela questão eu peguei para explicar o Locke. Quer dizer aquela questão... Entenderam? É isso. Entendi. Tá claro? Claro. Porque depois sai daqui da prova, mas o que ele deu na revisão não caiu nada. Eu dei conceitos. Porque na prova eu vou cobrar questões. Porque aí senão vai falar assim, mas espera aí, ele abriu a questão lá e não é essa que está na prova, não. E é claro, às vezes pode não ser mesmo. Pode até ser, mas pode não ser. Eu até abri a prova agora para olhar, né, para saber o que eu pedi aqui. Às vezes pode ser questões que eu dei, mas pode ser que não seja. Entenderam? Tá claro, pessoal? Claro. Foucault, eu quero que vocês não se esqueçam desse dispositivo de poder, essas coisas todas. E, óbvio, olha as questões de vocês que vocês fizeram. É isso. Mais alguém? Eu acho que já deu, né, gente? 8h55. Se alguém puder abrir as câmeras, pessoal, eu peço a gentileza que abra as câmeras. Eu peço que faça a gentileza de abrir as câmeras aí. Essa aula vai ficar gravada, tá, gente? E aí, mais tarde, eu vou passar para a professora Otília. A professora Otília vai encaminhar. Não sei se ela ainda vai... Porque a professora Otília, inclusive, ela foi aplicar a prova. Ah, então, não sei, eu vou encaminhar... Eu vou subir para o YouTube para depois passar para vocês. Moisés, você está no computador ou você está no celular? Estou no notebook. Faz uma gentileza para nós, você pode printar. Eu vou desligar aqui, peraí, só um pouquinho, deixa eu parar. Alguém tem mais alguma pergunta? Que aí eu vou parar a gravação só para printar. Mais alguma pergunta? Não? Estou desligando aqui a gravação, quero agradecer as que ficaram até agora, e aí na sequência nós vamos somente printar e mandar essa foto para a professora Otília. Todo mundo... E onde é que vai mesmo aqui, professor?